primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Nós sabemos, a palavra do Senhor declara que esse último Adão é Jesus. Então, o primeiro Adão, que nós conhecemos, infelizmente, pecou. E por causa disso, entrou o pecado na humanidade. Nós recebemos por herança o pecado, que é falado do pecado original. Mas o Senhor, Ele tem os seus meios e Ele planejou um plano poderoso. E era necessário que viesse então um Adão perfeito. E a palavra do Senhor diz que esse Adão é Jesus, foi Jesus. E aí então aqui a palavra do Senhor diz que esse é o último Adão. E este Adão então é Jesus. E Jesus aqui se torna espírito vivificante. Então o que quer dizer isso? O primeiro Adão era alma vivente. O último Adão, Jesus, espírito vivificante. O que é isso? Espírito vivificante. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, um senhor ou uma senhora de 100 anos. Já viveu muito, né? Amém? Não quero dizer com isso que ele deve morrer já, porque viveu muito. Mas 100 anos, viveu muito. E aí nós temos um outro quadro. Uma criança de 5 anos, em estado terminal, com uma enfermidade em estado terminal. E aí o que acontece? Esse senhor de 100 anos fica com compaixão dessa criança. E aí então ele pensa e olha, puxa vida, eu gostaria de dar a minha existência, a minha vida para ajudar essa criança. Mas o que acontece? Ele não pode fazer isso. Não tem como ele transferir a vida dele para a criança, amém? Porque ele é alma vivente. Mas Jesus, como último Adão, ele é espírito vivificante. O que quer dizer isso? Ele veio na terra, cumpriu, passou tudo que tinha que passar, porque Jesus, quando estava aqui na terra, queridos, ele era 100% humano. Ele era Deus, mas ele estava encarnado, ele estava em carne, era 100% humano, porque ele tinha que passar todas as tentações, ele tinha que passar tudo o que nós passamos, para que ele pudesse vencer a morte. Então Jesus passou por tudo isso, morreu e ressuscitou, e aí então ele foi exatamente isso que a Bíblia fala aqui. Ele se tornou espírito vivificante. E o que quer dizer isso? Ele pode transferir vida. Espírito vivificante pode transferir vida. E foi isso que Jesus fez para conosco. Ele transferiu a vida dele para nós. E hoje nós podemos ser espírito vivificante. O nosso espírito também se torna espírito vivificante, porque foi transferido para nós. Jesus morreu na cruz e transferiu vida para nós. Hoje você tem essa posição, você tem a vida de Deus no seu espírito. O último Adão fez isso, que era Jesus. Mas, queridos, para que isso acontecesse, nós vamos entender mais detalhado como é viver alguém que tem um espírito vivificante. Então eu quero que você vá lá para o Evangelho de João, capítulo 13. Então você vai entender a caminhada de Jesus, como Jesus fez, como Jesus se portou. Nós iremos falar de um cenário que foi remontado. E queridos, nós vamos ver explicitamente, nós vamos ver algo que o Senhor fez aqui, que uma cena que o Senhor remontou, e nós iremos entender o que é esse espírito vivificante. Então, João capítulo 13, começa dizendo assim, o Evangelho de João: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até
ao fim. E agora começa a cena a ser remontada. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então vamos lá para a primeira coisa que nós precisamos parar aqui. Tendo já o diabo posto no coração. Então Jesus, ele se tornou espírito vivificante, porque ele foi exemplo, foi dito já aqui essa noite, ele foi o exemplo. Nós temos que olhar para Jesus como exemplo. Muitas vezes nós olhamos para o pastor, para a pastora, para o nosso líder. Sim, eles têm que ser exemplo, mas eu quero dizer que eles vão falhar em algum dia, em algum momento. Em algum momento nós somos humanos. Nós temos recebido do Senhor, mas nós estamos na caminhada da transformação. Mas se nós olharmos para Jesus, Jesus foi o exemplo. E Jesus foi um exemplo na esfera, na esfera da ética, moral e espiritual. Jesus era um exemplo nessas coisas. E como exemplo, querido, nós temos que olhar para Jesus. E Jesus se manteve nessas três áreas: fiel, sem nenhuma mácula. Ele passou por esse mundo. E queridos, eu quero dizer, para que você entenda a humanidade de Jesus, muitas vezes as pessoas se assustam, mas eu quero dizer que Jesus ia ao banheiro. Ele tinha as mesmas necessidades do que nós. Mas Jesus foi exemplo. Ele foi o parâmetro. Por isso que ele se tornou espírito vivificante. Por isso que ele pôde doar. Ele pôde transferir vida para outras pessoas. Mas agora começa uma cena a ser remontada. Então aqui, como Jesus era exemplo, né? Aí o que acontece? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. O que quer dizer isso? Sugestão, inspiração. Queridos, eu quero dizer que antes da pessoa ficar endemoniada, ela primeiro escutou uma sugestão do inferno. Oh, queridos, nós somos passíveis, e é muito fácil do ser humano aderir a uma ideia, amém? Quantos aqui ouviram uma ideia e fizeram e deu certo? Levante a sua mão. Nós somos fáceis em aderir ideias, amém? É dada uma ideia, nós aderimos. E muitas vezes essas ideias são boas, outras vezes não são boas. E aqui então a palavra do Senhor está dizendo para nós que o diabo colocou, sugeriu para Judas trair Jesus. Então nós estamos aqui, a palavra está remontando um novo cenário. Você lembra também disso? Uma sugestão do diabo. Lembra? O primeiro Adão, o diabo sugeriu algo para aquele casal. Nós estamos aqui, a palavra do Senhor está remontando. Então, o diabo aqui sugeriu algo para Judas: traz Jesus. Queridos, nessa noite, nós temos orado aqui como igreja, nós temos orado aqui às sextas-feiras, para nós termos a mente de Cristo, querido. Muitas vezes nós aderimos ideias que não vêm do Senhor. Muitas vezes você está aderindo ideias, sugestões. Queridos, tome muito cuidado com a sugestão. Mais do que nunca, o diabo está sugerindo um monte de coisa e nós temos que tomar cuidado. Queridos, e muitas vezes você pode falar assim: mas isso não é para mim. Aqui eram homens que eram discípulos de Jesus. Judas era discípulo de Jesus. Você pode dizer assim: ah, mas Jesus sabia que ele ia trair. Mas ele era discípulo, ele foi chamado. Tome cuidado com as sugestões. Quantas vezes nós ouvimos sugestões? Separa, sai, deixa para lá o ministério, deixa a igreja. É uma sugestão.
Mas nós temos que tomar cuidado. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, tome a palavra do Senhor. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a visão. Nós ouvimos aqui a palavra do Senhor no momento profético. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Nós temos que pensar como Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, não aceite sugestão do inferno. Esses dias alguém me mandou um vídeo de uma moça que estava testemunhando, e ela era crente, estava na igreja, na adolescência. Teve um dia, queridos, que ela tomou não sei quantos comprimidos no banheiro da igreja. Ela não morreu porque ela clamou no último momento, mas ela tomou não sei quantos gardenais e caiu no banheiro da igreja, porque ela ouviu uma sugestão: se mata. Quem sabe pode ter nessa casa hoje alguém que está ouvindo também uma sugestão do diabo. Eu quero dizer que há uma ação do inimigo para dizer isso. Olha, não tem mais jeito na sua vida. Olha, não tem mais solução, é melhor você se matar. E ela dizia que ela não aguentava mais aquela vida. Uma sugestão. Uma sugestão. Então toma muito cuidado. Mas a palavra do Senhor continua. Verso 3: sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos. Oh, aleluia. Aqui há outro mistério. Queridos, Jesus tinha consciência, ele tinha ciência. Na verdade, ele tinha 3 ciências. Nós vamos começar com a primeira. A primeira é essa: ele sabia tudo foi confiado a ele. Deus tinha tudo, Jesus tinha tudo em suas mãos, e não se perdeu com nada. Jesus tinha tudo em suas mãos e não se perdeu com nada. Mas, queridos, olha como é difícil. Se você voltar um pouco, João capítulo 12, verso 4, olha quem tem o espírito do primeiro Adão, o que acontece? Vamos lá. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Então vamos parar aí. Agora nós estamos vendo uma imagem de alguém que tem o espírito do primeiro Adão. Jesus, ele sabia que ele tinha tudo em suas mãos, mas não se perdeu com nada. Mas agora tem uma pessoa que tem o espírito do primeiro Adão, que cuidava da bolsa, ou seja, da contabilidade. Então aí já é um aviso para quem diz que não existe oferta no Novo Testamento. Por que Judas era tesoureiro? Do que? Daquilo que Jesus recebia, das ofertas. Alguém pode dizer assim: mas Jesus não falou de oferta. Existe um tesoureiro. Para que existia um tesoureiro? Porque Jesus recebia ofertas. Então o que acontece? A palavra do Senhor aqui, então qual é a cena? Uma mulher entra e despeja sobre os pés de Jesus algo valioso. Mas existe alguém ali no meio, Judas, que tem o espírito do primeiro Adão. E aí o que acontece? Ele diz: meu Deus, para que isso? Poderia vender e dar aos pobres. Mas aí Jesus já entra em cena e para, você não está falando isso porque você está preocupado com os pobres. Você está falando isso porque você é ladrão, porque você tem a bolsa de dinheiro. Jesus já tira a máscara. Queridos, eu quero dizer para você que Jesus não se perdeu com nada. Ele tinha tudo nas suas mãos, mas um homem que tinha o espírito do primeiro Adão se perdeu por causa de uma bolsa. Eu quero declarar na sua vida, querido, que você, assim como Jesus, também tem como herança tudo, e você não vai perder nada, em nome do Senhor Jesus, porque sobre a sua vida está o Espírito de Jesus, esse Espírito que não perde nada, que não perde o controle de nada. É tempo de nós nos levantarmos, querido,
nós ficamos com medo, achamos que é soberba. Não tenha medo, você tem o Espírito de Cristo. Tome posse nessa noite e você pode se desafiar. Olha, se não deu certo, eu vou pegar isso, porque não vai acontecer comigo, porque tem o Espírito de Cristo. É tempo da igreja do Senhor se levantar nessa posição. Nós não vamos nos perder, porque nós temos o Espírito de Cristo. Sobre nós não está a ação do espírito do primeiro Adão, que perdia tudo, que acabava com tudo. Queridos, nós vemos também isso na vida de Adão. Adão se perdeu com uma única cláusula no contrato. Só tinha uma cláusula, e ele se perdeu. Quantas vezes nós nos perdemos por poucas coisas? Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito que o Senhor liberou, receba a vida do Senhor. Você não vai se perder com nada, você não vai se perder com nada. Chega de ficar quebrando o contrato, chega de ficar deixando as coisas. Muitas vezes nós deixamos, não, eu acho que não vou fazer, larga, entrega em nome de Jesus, querido. Você tem o Espírito de Jesus sobre você. A vida de Deus está correndo em você. É tempo da igreja do Senhor se levantar dessa maneira. É tempo de nós nos levantarmos e não perdermos nada. Infelizmente, Adão se perdeu numa cláusula só. E quantas pessoas o Senhor dá algo e se perde com aquilo. O Senhor fala, não mexe ali, e a pessoa vai lá e mexe. Não, queridos, em nome do Senhor Jesus, você pode ter o que tiver na sua frente, você não vai se perder. Tome posse dessa palavra, você não irá se perder. Nada vai tirar o foco seu de olhar para o Senhor. É tempo de nós nos levantarmos dessa forma. Mas a palavra do Senhor continua. Voltando lá para João 13. E aí diz assim, sabendo esse que o Pai tudo confiara em suas mãos, segundo a ciência que Jesus tinha, e que ele viera de Deus. Jesus sabia de onde ele tinha vindo, por isso ele não se perdeu. Jesus sabia da onde ele tinha vindo. E a terceira ciência, já para emendar, é que ele sabia para onde ia. Queridos, quando nós tomamos posse dessa vida, isso é graça de Deus. Porque quando nós entendemos de onde nós viemos e para onde nós iremos, nós não nos perdemos. Queridos, pode cair, como diz o Salmo, 1000 à sua direita, 10.000 à sua, mil à sua esquerda, 10.000 à sua direita, enfim, e eu não vou ser atingido, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Amém? Eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. E você vai ver isso logo em seguida, como Jesus sabia quem ele era. Queridos, nós estamos nos perdendo porque nós não sabemos. Quantos cristãos você pergunta, não sei, eu acho que eu quero, não quero. Queridos, nós precisamos saber. Jesus tinha muito claro isso. Ele sabia de onde tinha vindo, ele sabia para onde ele ia. E agora Jesus nos dá uma lição, vamos lá. Levantou-se da ceia. Oh, queridos, agora que vem o chumbo. Olha a pessoa que tem um espírito vivificante. E levantou-se da mesa. Queridos, sabe o que Jesus fez? Ele sabia quem ele era, amém? Ele sabia de onde ele veio e de onde ele ia. Ele estava sentado na mesa. Aí ele vai lá e levanta, pega uma toalha, enrola no seu corpo, pega uma bacia e uma água e começa a lavar os pés dos discípulos. Queridos, isso é quem sabe quem ele é. Queridos, nós não temos que nos preocupar. Eu não sou preocupado com a cadeira que eu estava sentado. Eu não fico lá olhando para a cadeira. Será que alguém vai tomar minha cadeira? Queridos, eu sei quem eu sou em Jesus. Você tem que saber quem você é em Jesus. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer, mas o que ele vai ficar pensando? O que vão pensar? Jesus não tinha problema nenhum. Ele foi lá, levantou da cadeira dele, da posição dele, tirou a túnica, a vestimenta externa, a palavra do Senhor diz, pegou uma toalha, enrolou no seu corpo, pegou uma bacia, pegou água e começou a lavar os pés dos discípulos.
É tempo de nós sabermos quem nós somos, querido. E é tempo de nós servirmos. Não importa se está precisando para lavar o banheiro, vamos lavar. Amém. Não importa, não importa. Talvez você vai pegar uma situação difícil, mas eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu lugar, não tem problema. Mas muitas vezes nós ficamos com medo das nossas posições. Ficamos com medo de deixarmos a nossa cadeira, mas nessa noite Jesus está nos ensinando. Nós temos o Espírito de Jesus. E Jesus, Ele cumpriu tudo para que nós tomássemos essa posição. Não se preocupa com o seu lugar. Sirva ao Senhor aonde tiver que servir, da maneira que tiver que servir. Jesus fez isso. Ele não se importou, porque Ele sabia quem Ele era. Ele sabia para onde Ele ia. Mas aí, passa-se o tempo. E aí a palavra do Senhor diz, se você ver nesse capítulo mesmo, nesse momento, né, tão sério, Jesus está lavando os pés, mas aí ele fala que alguém vai trair. E lá no verso 18 diz assim: não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Queridos, Jesus sabia tanto que Ele era, que Ele não lavou os pés. Ele poderia deixar os pés de Judas para lá, né? Vai ficar com os pés tudo cheio de bala fedido. Mas Jesus foi lá, lavou os pés que iriam se levantar para trair Ele. Sabia quem Ele era. Não tinha medo do lugar dele, não. Ele sabia para que Ele veio e para onde Ele iria. Mas a palavra do Senhor diz que o tempo passa e essa palavra se cumpre. E lembra que nós estamos vendo um cenário se remontando. E aí o que acontece? É chegado o momento que Jesus está em um jardim. E a palavra do Senhor diz que lá no jardim Ele estava lá com seus discípulos. E lembra que ele está remontando um cenário. E lá no jardim entra um endemoniado, que era Judas. Judas já estava endemoniado. E lembra que um dia também Satanás entrou em um jardim. Jesus é o último Adão. Então tinha que remontar esse cenário. Tinha que mudar essa história, esse cenário, né? Então Jesus estava no jardim. E a palavra do Senhor declara lá que entra os soldados e começa a perguntar aonde estava Jesus. O primeiro Adão, o que aconteceu? Um dia, na viração do dia, a palavra do Senhor declara que Deus veio ao jardim e começou a perguntar: onde está Adão? E onde estava Adão? Escondido, porque tinha pecado, porque tinha desobedecido uma única cláusula no contrato, e Adão se escondeu. Mas agora o último Adão, que tem o espírito vivificante, a palavra do Senhor diz que começam a procurar onde está Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Se você pegar a palavra do Senhor, você vai ver qual foi a resposta de Jesus. Jesus estava lá no jardim e começaram a procurar Ele, mas de repente, olha lá, João 18. Verso 4, 18, verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Porque eles estavam buscando alguém. Respondeu-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. E aí o que a palavra do Senhor diz? Vamos lá. Respondeu-lhe a Jesus de Nazaré. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Queridos, agora era o último Adão que tinha o espírito vivificante. Não era mais. Ele não tinha pecado, ele não tinha do que se envergonhar. Perguntaram: aonde está? Ele disse: sou eu. E quando ele disse isso, todos caíram. E eu creio que caíram endemoniados. Mas você entendeu que o diabo entrou novamente no jardim? Mas agora existia um Adão que não tinha pecado. E ele não se escondeu, ele disse:
Eu sou Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós temos o Espírito sobre nós. O mesmo Espírito. E nós não precisamos mais ficar escondidos. Quantas pessoas estão presas e escondidas em pecados? Nessa noite, em nome de Jesus, receba essa vida que Jesus transferiu. Essa vida que você não precisa se esconder, que você pode dizer: eu sou a Maria, eu sou o José, eu sou lavado pelo sangue de Jesus que perdoa todos os pecados. Mas muitas vezes nós ficamos se escondendo. Nós temos que tomar posse disso. Isso é a graça do Senhor. E Jesus, como ele era o último Adão, ele não pecou, então ele disse: sou eu. E aí a palavra do Senhor diz que todos caíram. Todos caíram. Eu quero dizer que quando você tomar posse da sua vida em Jesus, tudo vai cair. Mas você precisa entender isso. Mas um cenário está sendo remontado. E a palavra do Senhor diz: então depois ele foi levado a Pilatos, ele foi condenado a ser crucificado. E a palavra do Senhor diz então que ele foi levado àquele monte que é chamado de caveira, né? Não vamos entrar aqui no mérito. Alguns dizem que o monte parecia uma caveira, outros dizem não vamos entrar nesse mérito. Mas ali era o lugar onde as pessoas eram crucificadas. Ali era o lugar de morte. Ali era o lugar onde as pessoas tinham uma sentença. Agora vamos lá, queridos. Quantos aqui já foram no monte, já subiram uma montanha, enfim, quantos aqui? Levante as suas mãos. Amém. Então, eu acredito que a primeira coisa que você fez foi dar uma olhadinha, né? Para ver qual obstáculo que você teria que subir. Amém? Foi isso mais ou menos que vocês fizeram? É quase que automático, né? Você chega na beira do monte e dá uma olhada. Esse monte se chamava Gólgota, Monte da Caveira da Morte. Eu quero acreditar que Jesus fez a mesma coisa. Quando ele chegou naquele monte com a cruz, ele deu uma olhada. Mas, queridos, ele era o último Adão, aquele que não tinha pecado. E nessa hora que ele olhou para aquele monte, era a vida olhando para a morte. Era a vida dizendo: chegou alguém que vai vencer a morte. Lá no jardim, infelizmente, ficou a morte, mas agora chega o último Adão e sobe aquele monte. A palavra do Senhor diz que ele foi crucificado. A palavra do Senhor diz que Jesus morreu, mas algo glorioso aconteceu. Quero que nós vamos lá para João capítulo 19. Vamos lá. Então veja que uma cena está sendo remontada. Jesus está sendo crucificado naquele monte. E aí a palavra do Senhor narra que Jesus morreu, enfim. Mas vamos lá. João capítulo 19, verso 39, vamos ler. É importante que você leia, porque, queridos, hoje eu ouvi isso. Às vezes nós precisamos retornar às coisas básicas, né? Mas isso é uma revelação tão poderosa. Eu não sei vocês, mas para mim foi uma revelação tão poderosa. Olha o que diz: Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Aí eles já estão preparando o corpo de Jesus, que Jesus precisa ser enterrado. Pode continuar. Assim pegaram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho, juntamente às especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. Então para lá. Queridos, havia um vale que todos os sentenciados a ser crucificados tinham que ser levados para aquele vale. Só que quando Jesus morreu, já foi bem perto da viração do dia do sábado, e o judeu guarda o sábado. Então não tinha como levar para esse vale, porque não podia mais mexer com mortos. Então essa cena aqui, eles estão correndo porque precisa enterrar Jesus, porque já está quase virando o dia, se tornando sábado, e não pode mexer com o morto. Mas havia um lugar específico, mas Jesus é o último Adão.
E a história se deu num jardim. Queridos, olha que importante, que interessante. Jesus estava num lugar que tinha um jardim. E nesse jardim tinha um sepulcro. E Jesus foi sepultado nesse sepulcro em um jardim. Aleluia. Mas o mais poderoso disso é que Jesus ficou sepultado 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Sabe o que é isso? O último Adão está fazendo a obra que tinha que ser feita. Lá no jardim, naquele jardim ficou, no jardim do Éden, apenas a morte, mas agora, nesse jardim, está se levantando a vida que é para mim e para você. A sua vitória. Mas nós estamos vendo uma cena sendo remontada. E que a palavra do Senhor diz que então depois Jesus ressuscitou. Mas havia um último detalhe, o fechamento de tudo isso. A palavra do Senhor declara que Jesus então ressuscita. E aí bem cedo vai algumas mulheres. E tem uma que se adianta, que é Maria Madalena. E ela entra nesse jardim. Tinha que ser uma mulher, querido. Porque foi por uma mulher que veio a sugestão. Então não poderia ser um discípulo, tinha que ser uma mulher. Entra uma mulher no jardim. E algumas versões diz que então Maria Madalena vê uma pessoa ali e ela acha que é o jardineiro. Então ela meio que acerta, meio que erra. Na verdade não era um jardineiro, mas era Jesus. Mas ela acertou, porque na verdade ele estava ali, no meio do jardim, terminando de preparar a cena final para nós. E a palavra do Senhor diz que depois que ela conversa, que ela se vira, ela vê Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite, querido, tome a posse. Jesus remontou uma cena para que você estivesse hoje aqui na posição de vencedor. Jesus ressuscitou para que você tomasse essa posição. Esse Espírito vivificante é exatamente para que hoje você recebesse a vida de Jesus. Então Jesus remontou todas as coisas para que hoje nós pudéssemos viver a felicidade, a graça do Senhor. Mas muitas vezes nós deixamos isso, não tomamos posse disso. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu estou liberando vida para você. Jesus foi o sacrifício perfeito, e Ele fez tudo isso por mim e por você, para que hoje você tivesse vida. Nessa noite, querido, eu não sei como você entrou, mas eu quero dizer que há um Deus que muda toda a história. Há um Deus que fez tudo perfeito. Há um Deus que remontou tudo. Era para nós estarmos no jardim do Éden, não foi possível. Deus fez algo novo para nós. Deus enviou Jesus. E Deus não enviou Jesus para qualquer coisa. É para nós tomarmos posse disso, para nós vivermos isso. Então eu quero dizer, eu quero declarar na sua vida nessa noite, igreja do Senhor Jesus, isso é a graça do Senhor. Qual vai ser a sua resposta para isso? Jesus se fez o sacrifício, se tornou o último Adão, mas Ele foi perfeito, para que nós pudéssemos receber. Eu não me canso de declarar esse texto, essa palavra do Senhor. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. É esse Espírito vivificante. É esse Espírito vivificante. Por isso que Jesus se tornou o último Adão, aquele que fez a obra completa, perfeita. E hoje nós temos Ele em nós. Jesus sabia quem Ele era. Ele tinha todas as coisas e não se perdeu. Amém? Queridos, você também, como herdeiro do Senhor, você tem todas as coisas. E eu quero declarar que você não vai se perder. E também, Jesus sabia de onde Ele tinha vindo. E sabia para onde Ele iria. Eu quero declarar que você, a partir de hoje, também vai entender quem você é em Cristo. Queridos, agora você tem que olhar para Cristo. A sua referência é Cristo. E você entender que
você está em Cristo, você está em Jesus. Se você está em Jesus, você é mais do que vencedor. Se você olha para Jesus, você é mais que vencedor. Então chega, terminou. Nós vamos continuar tendo dificuldades, claro que nós vamos continuar tendo dificuldades, mas eu estou em Cristo. Ele já venceu tudo por mim. Eu só preciso me apropriar disso. Eu só preciso viver isso. E como eu disse ontem, para nós vivermos isso, a graça do Senhor, eu tenho que me relacionar com Ele. Eu preciso ter uma relação, porque senão eu vou fazer apenas sacrifício religião. Amém? Se eu fizer alguma coisa sem ter relacionamento com Deus, é só religião. Mas quando eu faço algo com relacionamento, então eu entendo que eu estou fazendo como uma resposta de amor a Deus. Por isso que nós dizemos que não é sacrifício servir ao Senhor. Nessa noite você precisa se relacionar com Deus. Você precisa se relacionar com Jesus. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Queridos, Jesus já fez tudo por você. Qual é a sua resposta? Como diz a palavra do Senhor, nós ficamos constrangidos com o amor de Deus. Queridos, Jesus não se importou com nada. Pegou a toalha, enrolou no corpo e fez o que ele tinha que fazer, porque ele sabia quem ele era. Nessa noite eu quero declarar que você vai saber quem é você em Jesus. Eu quero dizer que você não é qualquer pessoa, não, queridos. O Espírito que ressuscitou Jesus habita em você. Coloque-se de pé.